Fala galerinha do nono ano, eu sou o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai falar sobre biotecnologia. Bom, a biotecnologia, moçada, ela está sendo abordada dentro do capítulo 12. Lá no capítulo 12 a gente viu sobre a genética e a biotecnologia envolve bastante os conhecimentos sobre a genética, certo? Então vamos lá, meus amores. Ó, a biotecnologia é um ramo da engenharia genética. O que é a engenharia genética? De uma maneira em geral, é tudo aquilo que vai envolver a manipulação de determinados genes e a criação de novas combinações, ou seja, de novas combinações alélicas, que teoricamente não deveriam existir ou que dificilmente iria ocorrer na natureza naturalmente, beleza? Os humanos já utilizam a engenharia genética, meus amores, há muitos e muitos tempos, há muitos e muitos anos. Por exemplo, a técnica de enxertia em rosas para formar rosas de cores diferentes. O processo de formação de cor diferente nas rosas, sendo que as rosas eram praticamente, em sua maioria, vermelhas. O que aconteceu? Foi se colocando pedaços de galhos mesmo de outras plantas com flores de outras cores para que se fundisse ali a informação genética dessa flor, dessa cor diferente com a rosa. E aí a roseira, passou a obter cores mais diferenciadas, certo? Com o avanço da tecnologia, já foi possível focar mais na questão do DNA e não meramente fundir pedaços de um animal ou de uma planta, de qualquer outro organismo. Como é o caso, por exemplo, da produção de insulina, que representou um grande avanço para as pessoas que apresentam uma doencinha chamada diabetes, beleza? Qual é o benefício de se trabalhar com a engenharia genética? O benefício, moçada, é que você pode melhorar a genética dos organismos para que eles possam produzir mais, para que eles possam se defender melhor contra pragas. Eu consigo produzir vacinas graças à engenharia genética, as grandes vacinas aí ao redor do mundo que estão sendo desenvolvidas contra o coronavírus, está envolvendo a engenharia genética absurdamente. Bom, a gente começa pelos organismos geneticamente modificados ou transgênicos, beleza? Os transgênicos, moçada, é o seguinte, é quando eu pego o gene de uma espécie e insiro em uma nova espécie, uma espécie diferente. Por exemplo, no caso da insulina, na produção da insulina humana, eu pego o gene da insulina humana e adiciono em bactérias, por exemplo. Funciona mais ou menos da seguinte forma, ó. Eu pego o DNA, o gene que eu quero, beleza? Ó, aqui, ó, o genezinho que eu quero é esse daqui, é esse pedacinho, certo? Eu vou usar uma enzima chamada enzima de restrição. O que essa enzima de restrição vai fazer? Vai cortar o gene aonde eu quero e vou encaixá-lo em uma nova espécie. É como se eu pegasse, por exemplo, uma proteína de um coqueiro, colocasse em uma planta de milho. Não sei. Depende muito da necessidade do criador, do cultivador, do agricultor, beleza? Ó, só para a gente exemplificar isso para vocês, o quanto isso é poderoso. Essa água viva que está aí na tela, meus amores, ela faz um fenômeno chamado de bioluminescência. Ela brilha no escuro e ela vive em grandes profundezas onde não há luz. Então ela faz esse fenômeno que é bem bonitinho. Lá na Turquia, moçada, os cientistas da Universidade da Turquia fizeram o seguinte: pegaram o gene dessa água viva que contém a informação para fazer essa característica de brilhar no escuro e fundiu ao DNA de alguns embriões de coelhos. Olha que interessante. Ele pegou as enzimas de restrição, cortou o DNAzinho do coelho, representado em azul, e fundiu o DNA, o gene. Lembre-se, eu não vou fundir o DNA inteiro, é somente o gene, é somente aquele pedacinho que tem a informação que eu quero inserir na minha nova espécie, beleza? Bom, eu peguei o gene que faz brilhar no escuro e adicionei ao DNA de embriões de coelhos, certo? Eles fizeram isso em 8 embriões, certo? Dos 8 embriões, 2 tiveram a capacidade de brilhar no escuro, igual é a água viva. Bem interessante, né? Mas vamos falar de algo mais proveitoso do que isso, né? Bom, algo que revolucionou bastante a qualidade de vida humana foi a produção de insulina. Como que vai funcionar? Eu vou no DNA humano,
beleza? Pego o gene para a produção da insulina, corto esse gene com uma enzimazinha de restrição, vou no DNA da bactéria, beleza? Nos plasmídeos, que é um DNAzinho extra que tem lá dentro das bactérias, e faço a união através de outras enzimas chamadas de ligase. Beleza? Então vamos lá. Enzima de restrição, eu corto o gene que eu quero. A ligase emenda o gene no DNA que eu quero inserir. Belezinha? Feito isso, eu peguei esse DNA recombinante e coloquei de volta na bactéria. Conforme a bactéria foi crescendo e se multiplicando, essa bactéria agora aqui, ó, ela tem a capacidade de produzir insulina humana igual à nossa. E isso melhorou bastante a qualidade de vida, porque anteriormente a essa técnica, moçada, utilizava-se insulina de porcos e que nem sempre tinha uma eficácia tão boa quanto a insulina vinda das bactérias através da transgenia. Show de bola? Bom, qual é o problema dos transgênicos? Bom, meus amores, hoje em dia, muitos e muitos alimentos da humanidade é de origem transgênica, belezinha? Tanto é que na maioria dos biscoitos, óleos, maionese, enfim, uma infinidade de produtos nossos do cotidiano tem um símbolozinho que é um triângulo amarelo na embalagem com um Tzinho preto dentro, o que significa dizer que esse alimento foi produzido com ingredientes transgênicos. Show de bola? Qual é o problema dos transgênicos, professor? O problema dos transgênicos, meus amores, é que ninguém sabe ao certo como esse organismo transgênico vai se comportar em um ambiente natural, sofrendo ali as pressões da seleção natural. O maior exemplo que eu posso dar a vocês é o filme Jurassic Park. Nesse filme, moçada, pegou-se o DNA de dinossauros que estava dentro de um mosquitinho, só que estava faltando alguns pedaços. E aí o que os cientistas fizeram? Adicionaram genes muito semelhantes aos que estavam faltando, só que pegaram os genes dos sapos. Alguns sapos têm a capacidade natural de alterar o seu sexo. Quando é macho vira fêmea e quando é fêmea vira macho, dependendo da necessidade. E daí, professor? E daí que essa característica acabou sendo incluída também nos dinossauros. E alguns dinossauros alteraram o seu sexo e passaram a cruzar livremente lá no filme, beleza? E isso fez com que a população perdesse o controle e aí aconteceu tudo o que aconteceu no filme. Show de bola? Um outro exemplo do quanto isso pode ser perigoso é o seguinte. Vamos supor que Mariazinha tem alergia às proteínas do amendoim, beleza? E aí ela vai comer milho. Só que esse milho ele é transgênico. Esse milho recebeu um gene do amendoim que conferiu a esse milho agora transgênico uma melhor produtividade ou uma melhor defesa contra as pragas. Quando Mariazinha for comer esse milho, ela vai ter uma crise alérgica. Mas ela é alérgica ao milho? Não, ela é alérgica ao amendoim. Entretanto, nesse milho transgênico, existem proteínas do amendoim, o que naturalmente isso não aconteceria, seria impossível de acontecer, porém, devido aos transgênicos, está acontecendo. Show de bola? Então esse é um dos problemas. Mas, professor, então qual é a vantagem dos transgênicos? Bom, a vantagem está na alta produtividade. Organismos transgênicos normalmente produzem muito mais do que os não transgênicos, beleza? E consomem muito menos agrotóxicos, por exemplo. Então essa é uma das vantagens dos organismos transgênicos. São mais resistentes às condições do clima, à alta temperatura, à falta de água, enfim, acaba aumentando a produtividade de alimento. E na sociedade em que vivemos, no planeta em que vivemos, onde o número populacional de seres humanos só aumenta, a demanda por comida também aumenta. Bom, aqui a gente vai falar sobre uma técnica que revolucionou, que ajudou demais a biotecnologia, que é a técnica de PCR. Tá muito na moda agora falar sobre o PCR por conta dos testes envolvendo o coronavírus. Um dos testes para diagnosticar se você está ou teve com o coronavírus é o famoso PCR. O que é esse PCR? O PCR, moçada, nada mais é do que eu, em laboratório, replicar
um ácido nucleico, replicar um DNA. E os vírus são basicamente DNAs, lembra? Essas primeiras aulinhas, vírus é um pedaço de DNA envolto por uma proteína. Legal, show de bola. Então, qual é a ideia? A ideia, moçada, é que a técnica de PCR vai pegar tudo aquilo que é necessário para fazer a duplicação do DNA. O que é necessário para fazer a duplicação do DNA? É necessário uma fita modelo, é necessário uma polimerase e alguns outros ingredientes. Então, o que vai acontecer na técnica de PCR? A técnica, o aparelho, ele vai ligar e vai abrir a fita de DNAs. Todas as fitas de DNAs que estão naquela amostra, por exemplo, na amostra do sangue da pessoa, vai ser aberta. E, consequentemente, ela já vai sintetizar a nova. E daí, professor? E daí que, graças a isso, meus amores, eu consigo, apenas com um pedacinho de DNA, após fazer a técnica de PCR, aumentar grandiosamente a quantidade de combinações genéticas, a quantidade de combinações de DNAs daquele tipo, de tal forma que passe a ser detectável até mesmo uma pequenina quantidade de vírus dentro das nossas células. Belezinha? Bom, graças à técnica de PCR, uma outra técnica tornou-se possível, a teste do DNA, também chamado de eletroforese ou fingerprint, beleza? A eletroforese, moçada, funciona da seguinte forma. Eu pego uma placa de gel agarose, show de bola, coloco aqui nessas retinhas, nessa plaquinha de gel, a amostra do DNA que eu quero testar, show de bola, e ligo o aparelho. Qual é o problema, professor? O problema é o seguinte, meus amores, a molécula de DNA é carregada eletricamente negativa. Ela é uma molécula que tem uma carga elétrica negativa. E daí? E daí que a gente precisa lá daquelas leis lá da física maravilhosa que dizem que os opostos se atraem e os iguais se repelem. Então, moçada, quando o aparelho é ligado, eu solto uma carga negativa no topo da placa e uma positiva na base. Consequentemente, negativo com carga negativa vai se repelir. E conforme essa molécula tem um determinado tamanho devido às combinações genéticas das bases nitrogenadas, A se liga com T e C se liga com G, ela vai ter tamanhos diferentes. Cada pessoa vai apresentar uma combinação única desses padrões de bandas. As moléculas, elas vão andar, elas vão escorregar aqui pela plaquinha de gel até um determinado ponto de acordo com o seu tamanho. E cada pessoa vai apresentar um padrão de banda, a gente chama isso daqui de padrão de banda, beleza, meus amores? De padrão de banda diferente, certo? Como que eu vou interpretar esses resultados? Bom, os testes de DNA são usados basicamente para duas situações. Situações de crimes e situações de paternidade. Como que eu vou interpretar os dados? Da seguinte forma, moçada. Em casos de crimes, a amostra coletada na cena do crime tem que bater 100% de semelhança com o suspeito. Então, vamos aqui nesse teste que eu coloquei para vocês. Eu tenho aqui a amostra coletada do assassino aqui no crime, beleza? E tenho o suspeito número 1, suspeito número 2 e suspeito número 3. Note que a cena do crime apresenta o mesmo padrão de banda do suspeito número 2. Então, essa amostra do crime vem do suspeito número 2. Já no caso de paternidade, é um pouquinho diferente, porque Mendel nos disse que a nossa combinação genética vem do nosso pai e da nossa mãe. Então, ao analisar em casos de paternidade, eu tenho que comparar o DNA da mãe, do pai e da criança, beleza? Então, note o seguinte, quero fazer um teste de paternidade. Essa criança, ela pode ser filha do homem A ou do homem B. O juiz manda fazer um teste de paternidade. Note o seguinte, que a combinação dessa criança, ela é uma mistureba da mãe com o pai, certo? Então, veja bem, note que essa criança, aqui no início, no topo, não apresenta padrão de banda nenhum. Posso dizer que é filho do homem A? Não, não posso. Por que eu não posso? Porque a mãe também não apresenta. E se a mãe não apresenta esse filho, essa criança, pode ter puxado da mãe, beleza? Olha esse daqui.
Esse tracinho, esse padrão de banda, não é encontrado nem no suposto pai 1, no homem A, nem no homem B. Mas de onde que está vindo esse tracinho? Está vindo da mãe, certo? É uma combinação genética que veio da mãe. Agora, olha que interessante. A criança apresentou esse tracinho aqui, cujo a mãe não apresenta e o homem A não apresenta, mas o homem B apresenta. Então, se a criança tem esse traço e a mãe não tem, esse traço veio do pai, certo? Se o homem A não tem, o homem B tem, o homem B é o pai dessa criança. Tanto é que essa combinação se repete em alguns outros momentos que estão aí destacados. Belezinha? E por último, para a gente encerrar, a nossa técnica de clonagem. Como que se faz um clone, beleza? Professor, a técnica de clonagem ela é algo tão nova assim? Na verdade, não, meus amores. A técnica de clonagem ela é muito, muito antiga, muito comum em plantas, certo? Por exemplo, quando eu pego um pedacinho de galho de uma árvore, quebro e enfio na terra, as duas plantas que vão ser originadas serão consideradas clones, terão a mesma combinação genética. Para ser considerado clone, tem que ter a mesma combinação genética. Tanto é que gêmeos idênticos são considerados clones naturais, certo? Só que em exercícios de prova, a gente não quer saber de plantas, a gente quer saber de animais. Como fazer clones em animais? E aí vai ser um passo a passo da seguinte forma. Primeiro passo, isola-se um núcleo de uma célula de um indivíduo a ser clonado. Como assim? Eu quero me clonar. Quero fazer um clone do Dudu, certo? Eu pego uma célula minha qualquer, beleza? Uma célula minha 2Ns, tiro o núcleo da minha célula. Peguei esse núcleo da minha célula e joguei fora. Aqui, minha célula está aqui, certo? Peguei esse núcleo, deixei aqui guardadinho. Eu vou precisar de um óvulo, de uma doadora qualquer. E aí sim, eu pego o núcleo desse óvulo e jogo fora. O que eu vou fazer? Eu pego o núcleo da minha célula e jogo nesse óvulo chamado óvulo anucleado, ou seja, óvulo sem núcleo. Pego o núcleo da minha célula e jogo aqui dentro. E pego esse embriãozinho e coloco no útero de alguma mulher, certo? O que vai acontecer? Dentro do núcleo é que contém a informação genética para poder desenvolver aí todas as características genéticas, correto? Como nesse embriãozinho aqui só tem a informação genética vindo de uma célula 2Ns minha, esse bebezinho aqui vai ser um clone meu. Só que, óbvio, meus amores, que um clone meu já não vai nascer do meu tamanho. Ele vai nascer igual quando eu era bebezinho. Show de bola? E aí a gente tem um probleminha. Qual é o probleminha? Muitas pessoas acham que um clone seria uma cópia perfeita, igualzinho a você. Só que isso não acontece do ponto de vista social. Do ponto de vista biológico, ok, ele será um clone seu, mas do ponto de vista social, vai ser bem diferente. Se esse clone meu for criado por uma família muçulmana, por exemplo, esse cidadão, esse bebezinho, esse clone meu, ele vai ter uma carga cultural, valores, moral totalmente diferente do que eu tenho. Show de bola? Entenderam isso? Bom, meus amores, espero que vocês tenham curtido essa videoaula de hoje. Façam as atividades. Beijão. Tô morrendo de saudade. Até a próxima.